sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Sou o Dr. Paulo, biólogo responsável pela legalização de mais de 200 criatórios no Brasil. Estou aqui falando com você que quer virar criador comercial. Então, vou respondendo algumas perguntas aqui nas nossas redes sociais também. A partir da publicação da instrução normativa do meu estado, todos os estados são 180 dias? Na maioria, tá? Sempre que a gente tem a publicação de uma instrução normativa, geralmente os estados dão 180 dias, que são 6 meses, né, para você poder se regularizar, você poder se enquadrar dentro da legislação. A maioria a gente já viu, né? Nós tivemos aí 2024, nós tivemos 2023, 2022. Então, você tem que ficar atento. E toda hora pode ter uma nova instrução normativa sendo publicada? Sim, porque os estados eles reformulam, eles reorganizam, eles, de acordo com a quantidade de pedidos e de ações judiciais, eles acabam se regulamentando, eles acabam seguindo determinadas, eles mudam a lista. Nós temos alguns estados que mudam o animal de lista, como o estado do Paraná, que tirou alguns animais de exóticos e passou a doméstico. Alguns estados que tinham animais estavam na lista de domésticos, passaram a ser exóticos, apenas para fim de cadastro, que é o caso de São Paulo, tipo Calopsita, alguns que saíram de domésticos e agora estão classificados como exóticos, mas eles estão isentos do processo de licenciamento ambiental estadual. Você que quer criar, você tem que saber quais são as regras do seu estado para criar qualquer tipo de animal e qual é a atividade que você vai exercer. Todos os estados estão liberando criatórios comerciais de animais silvestres? Boa pergunta, amigo. Todos os estados não proíbem, mas eles, quando você solicita a liberação do criatório comercial, você manda a lista de animais que você quer criar, silvestres ou exóticos, e eles vão colocar parecer dizendo quais animais você pode ou não pode e por quê. Então, você deve sempre fazer a solicitação oficial, protocolar para receber uma resposta oficial. E aí o porquê que eles estão colocando, aí a gente tem como formas jurídicas de correr de atrás e tentar, através de mandado de segurança, derrubar esse parecer deles dizendo por que não pode. Então, alguns estados eles estão liberando criatórios comerciais apenas de passeriniformes silvestres, outros estão liberando de psitacídeos e passeriniformes, e alguns estados não estão liberando por causa da lista PET, que eles falam tanto de publicação dessa lista PET. Mas como a maioria dos estados já publicou a sua lista PET, aí você tem como entrar na justiça com mandado de segurança, e o estado tem que fazer isso, tá? José Milton Oliveira, boa noite. São Paulo é o estado que decide. Sim, cada estado decide quais são os animais que ele vai liberar comercialmente. Ele vai liberar todos? Não, ele vai liberar aqueles que ele acha interessante. Depois, você tem um criatório comercial, você tem que entrar com o processo de solicitação para a criação de outros animais que você não conseguiu, tá? Mas você tem e consegue. Então, cada estado, quando você faz a solicitação, eles vão dizer um parecer. Foi autorizado, licença prévia, foi autorizado todos esses animais. Não foi autorizado esse, por isso e por aquilo. E aí eles vão colocar um parecer oficial para você poder buscar os seus direitos, buscar de uma forma legal, você derrubar esse parecer e conseguir a sua licença. Mas se você não der entrada no processo e você não encaminhar tudo o que eles pedem, não adianta eu entrar na justiça se eu não estou seguindo as regras. Por exemplo, eu continuo criando ilegal, eu continuo reproduzindo os animais, eu continuo vendendo e eu não estou legalizado. Adianta eu entrar na justiça se eu estou cometendo esse crime, mesmo fazendo o processo de licenciamento? Não. Se eu dei entrada no processo de legalização, se eu fiz as solicitações, a partir desse momento eu tenho que saber que eu tenho que me enquadrar naquilo que a legislação pede. Eu não posso continuar fazendo as coisas erradas. E aí você vai correr o risco de você não ter o seu processo de licenciamento aprovado, e você ainda receber processos administrativos, né? Processos, multas, apreensão de animais, fechamento de criatórios e muito mais. Então, pessoal, seguir as instruções é a regra para todo criador. Então, eu tenho que saber quais estão em vigor. Falar que toda criação é permitida, toda criação é permitida no Brasil, desde que você siga a regra para aquela espécie que você quer criar. Se o seu estado não está obrigando você a fazer o licenciamento ambiental das espécies que você quer criar, está permitindo que você
consiga manter a sua atividade de criação e venda de animais sem licenciamento, ok, você está seguindo o que o seu estado está autorizando. Mas se o seu estado não autoriza você comercializar e nem reproduzir animais sem você ter o licenciamento ambiental, você tem que procurar fazer o licenciamento ambiental. Queria agradecer. Gente, está muito quente. Nós chegamos a 45 graus nos termômetros, com a sensação de 48, 49, chegando a 50 graus. Está muito quente. Para quem cria animais, sabe que está bem complicado. A gente mesmo está passando mal, porque está muito quente. Então, tomem cuidado, se cuidem. Nós temos N doenças que podem acontecer devido a gente ter essa temperatura muito elevada, muita chuva em algumas regiões, muita seca em outras. Então, tentem se preocupar com vocês e se preocupar com os animais que vocês criam. Muita gente que tem animais criando em locais mais fechados, com calor intenso, animais morrendo dentro dos ovos, passando dificuldade. Animal também é um ser vivo que precisa ter os cuidados como a gente. Então, se preocupe também com seus animais. Se você quer legalizar, entre em contato com a gente. Então, beleza. Valeu. Muito obrigado. Uma boa noite. Um bom final de semana a todos. Fiquem atentos que teremos sempre novidades a partir de agora para o final do ano. E até o nosso próximo encontro.